A esquizofrenia está dentro de um espectro, ou seja, existem diversos níveis e tipos do transtorno. E eles são definidos por anormalidades dentro de um ou até 5 domínios que eu vou citar agora. O delírio, as alucinações, o pensamento ou discurso desorganizado, o comportamento motor grosseiramente desorganizado e os sintomas negativos. Agora eu vou explicar para você um a um o que eles significam. O primeiro são os delírios, que são crenças fixas que não estão passíveis de mudança, mesmo diante de uma apresentação de que aquilo ali não está fazendo tanto sentido assim. O conteúdo dos delírios pode ter ali uma infinidade de temas, desde o delírio religioso, persecutório, de referência, de grandeza. No delírio persecutório, por exemplo, a pessoa tem certeza absoluta de que será assediado, de que será prejudicado, seja por uma outra pessoa ou mesmo por organizações. E aí vem as alucinações, que são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem ter um estímulo externo. Elas são vívidas, são claras, com toda a força e impacto das percepções normais que as pessoas têm, entende? Não estando sob um controle voluntário do indivíduo. As alucinações, elas podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, mas as auditivas são as mais comuns. Elas são basicamente o indivíduo ouvir vozes, familiares ou não, percebidas como sendo diferente dos seus pensamentos. A desorganização do discurso, a desorganização do pensamento. Ele pode, por exemplo, mudar de um tópico para outro. Aí a gente vai chamar do descarrilamento ou afrouxamento das associações. As respostas às perguntas podem ter desde uma relação oblíqua ou não ter nenhuma relação. O quarto é o comportamento grosseiramente desorganizado, que pode se manifestar de diversas formas, desde um comportamento tolo ou infantilizado, até mesmo uma agitação imprevisível. As alterações podem ser observadas em qualquer comportamento dirigido ao objeto, interferindo significativamente na realização de atividades. Aqui também pode ocorrer o comportamento catatônico, que é uma redução acentuada na reatividade ao ambiente. Pode variar desde a resistência, que seria o negativismo, passando pela manutenção de uma postura mais rígida, inapropriada ou até mesmo bizarra, até a falta total de respostas verbais e motoras. Então, o indivíduo realmente ficar completamente paralisado. O quinto são os sintomas negativos, que respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia. 2 sintomas negativos, eles são mais proeminentes na esquizofrenia, que são a expressão emocional diminuída e a avolia. A expressão emocional diminuída inclui diminuição na demonstração de emoções através do rosto, contato visual, na entonação da fala, nos movimentos da mão, da cabeça e da face, os que normalmente conferem emoções ao discurso. Enquanto a avolia é uma redução das atividades da pessoa, atividades autoiniciadas, que tem um objetivo específico. A pessoa pode, por exemplo, ficar sentada por longo tempo e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais, sociais. É importante ressaltar que a esquizofrenia ela envolve prejuízo em uma ou mais áreas, ou mais das principais áreas do funcionamento do indivíduo. Então, no trabalho, por exemplo, nas relações sociais, nos estudos. Alguns sinais de perturbação devem persistir por um período contínuo de pelo menos 6 meses. Os sintomas prodrômicos eles podem anteceder a fase ativa e os sintomas residuais podem segui-la, caracterizados por formas leves ou em níveis subclínicos de alucinações ou delírios. Os indivíduos também podem manifestar uma variedade de crenças incomuns ou estranhas que não sejam de proporções delirantes, como, por exemplo, as ideias de
preferência ou o pensamento mágico. Podem ter experiências perceptivas raras, como, por exemplo, sentir a presença de uma pessoa invisível. Seu discurso pode ser, em geral, compreensível, porém vago. Seu comportamento pode ser incomum, mas não grosseiramente desorganizado, como, por exemplo, começar a murmurar em público. Sintomas negativos, que são aqueles que eu já citei, eles são comuns na fase prodrômica e também na fase residual, podendo ser graves. Não sei se eu já falei, mas a fase prodrômica é a fase que antecede o aparecimento dos sintomas da doença, certo? Então, só para deixar isso claro. Indivíduos que eram socialmente ativos, eles podem ficar retraídos em relação a rotinas anteriores. Esses comportamentos são geralmente o primeiro sinal da presença do transtorno, certo? Sintomas de humor e episódios completos de humor, eles são comuns na esquizofrenia e podem ocorrer juntamente com a sintomatologia da fase ativa. Episódios de humor, em sua totalidade, devem estar presentes por somente uma parte mínima da duração total do período ativo e também do período residual da doença. Além das 5 áreas de domínio dos sintomas identificados nos critérios diagnósticos, que foi o que eu mostrei lá no início, a avaliação dos sintomas dos domínios cognição, depressão e mania também é crucial para que sejam feitas distinções importantes entre os diferentes transtornos, tanto do espectro da esquizofrenia quanto de outros transtornos psicóticos. Então, esses foram alguns pontos acerca dos sintomas e do diagnóstico da esquizofrenia. É um assunto muito denso, mas eu espero que tenha clareado para você aí bastante coisa. E eu esqueci de te pedir para deixar o seu like nesse vídeo. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal se você quer aprender mais sobre esse assunto ou também sobre outros transtornos mentais. Esse aqui é o lugar ideal. Aqui eu falo de ciência. A gente só trabalha com evidência científica. Combinado? Então é isso. Se cuida!